Acontecesse o que acontecesse, o apóstolo seguiu para Jerusalém, acompanhado dos seus discípulos. As profecias, como já se tem visto e se verá, representam um papel saliente na vida de Paulo. Então vejam, Paulo, o famoso Paulo de Tarso, tinha sido o Senhor preparado para ser o primeiro dentro do templo. Perseguiu, foi até Damasco, a busca daquele que realmente atrapalhou, Ananias, que atrapalhou o seu casamento, supostamente, dizendo ele, ter influenciado a sua noiva. E ao chegar em Damasco, o que lhe acontece? Abre-se um clarão, suas percepções ampliam-se ao infinito, ele cai no chão, cai do cavalo, e quem ele vê? Com quem ele dialoga? Com o próprio Cristo. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Veja a mudança que houve em Paulo, de um contumaz, de um sanguinário perseguidor dos cristãos, tornou-se o cristão número 1, o divulgador da doutrina, do cristianismo, não da doutrina, da nova filosofia, do novo modo de vida, aquilo que o Cristo veio ensinar e exemplificar. A ponto de dizer isso: vou dar o testemunho, vou morrer em nome do Cristo. E eu transfiro isso para nós hoje, 2000 anos depois. Nós estamos prontos para dar o testemunho, se for preciso, com a nossa vida? Como é que nós estamos, meus amigos e amigas, internautas? Estamos prontos realmente? Ou estamos fazendo de conta? Ou estamos tentando entender esta maravilha que foi esse ensinamento, esse exemplo que o Cristo deu? Ou estamos tentando saber quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde iremos, onde nos encaixamos neste universo? Veja, 2000 anos se passaram. E o que nós crescemos a ponto de dar um testemunho como este? Estamos prontos? Ou vamos passar mais uma reencarnação num momento de grande transição do planeta, em que ele está indo para a regeneração? Vamos passar como um mero espectador, ou vamos ser um agente de mudança? Lembremos-nos, nós pedimos: Pai, nos dê a chance de estarmos no planeta nesse momento da transição, porque nós queremos mudar o planeta, queremos ajudar o planeta. E aí, estamos ajudando? Comentários, perguntas, meus amigos, amigas? Por que não estamos mudando? Por que ainda não mudamos? Porque estamos olhando para o chão. Estamos olhando só para a matéria. Nós estamos ali de olho e ouvidos atentos na televisão, nas propagandas, no que falam as pessoas. Eu preciso ser melhor do que o meu vizinho, eu preciso ser diferente, eu tenho que mostrar que eu tenho mais capacidade financeira, sou mais bonito, sou mais isso, sou mais aquilo. Quem somos nós? Ninguém é daqui, nenhum de nós. Nada levaremos daqui a não ser as nossas tomadas de decisões em cima dos ensinamentos e exemplos do Cristo. O que é que estamos esperando para a grande mudança? Fechar os olhos aqui e chorar do lado de lá? Ranger de dentes? Choro e ranger de dentes? Estamos demorando, meus amigos. Eu digo nós, todos. Vocês devem ter visto aí um acidente que ocorreu, foi filho de um amigo aí no sábado, quer dizer, aí na Marginal, houve um acidente, uma Kombi, etc. Você saiu na televisão
O jovem está completamente assustado. Com certeza ele deverá, não morreu ninguém, mas machucou. E o que são esses tipos de acontecimentos? São aquelas bombas que explodem do nosso lar e que nos chamam à reflexão. Opa, eu preciso parar, preciso pensar. Será que a minha hora vai chegar agora? Isso foi um aviso? O que nós devemos fazer? Temos que parar e pensar. Então, como diz André Luiz numa mensagem que a doutora recebeu em 2002, amanhã é sempre talvez. Não temos certeza de nada. Comentários, perguntas? Então vamos em frente. Então vamos agora à chegada de Paulo em Jerusalém. Vejam, os alertas que estavam sendo feitos ao Paulo: não vá a Jerusalém, não vai, e ele insistiu: eu vou. Então vamos ver o que é que aconteceu. Capítulo 21, versículos 17 a 26 de Atos dos Apóstolos. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam alegremente. No dia seguinte, Paulo foi em nossa companhia ter com Tiago. Estavam presentes ali todos os presbíteros, aqueles que tomavam conta das igrejas. Paulo, tendo-os saudado, contou uma por uma as coisas que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Eles, depois de o ouvir, glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares há que têm acreditado entre os judeus, e todos são zelosos, obedientes da lei, e têm sido informados a teu respeito, de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e a apartarem-se de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem andem segundo os seus ritos. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão que tu és chegado. Faze, pois, isto que te vamos dizer. Temos 4 homens que fizeram votos. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para raparem a cabeça. E saberão todos que não é verdade aquilo de que têm sido informados a teu respeito, mas que andas também retamente guardando a lei de Moisés. Mas quanto aos gentios que têm acreditado, já escrevemos, ordenando que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos de sangue, de animais sufocados e da lascívia. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte purificou-se com eles e entrou no templo, notificando o cumprimento dos dias da purificação, em que cada um deles deveria trazer a oferenda. Capítulo 21, versículos 17 a 26. Agora vamos entender o que tudo isso quis dizer, segundo as palavras de Caibar Schuch. Então, os apóstolos, que se nota na descrição dos Atos, sofriam as maiores humilhações do sacerdotalismo hebreu, unido ao governo daquela época. É diferente hoje. Gente, o que mudou em 2000 anos? Não podiam entrar no templo de Jerusalém sem se purificarem e ainda levarem alguns companheiros que haviam passado pelo processo da tal, entre aspas, purificação segundo o rito judaico. E eles tinham precisão de ir ao templo, pois nessas ocasiões de festa era justamente o momento propício de pregarem a doutrina.
Paulo teve de ceder às injunções dos demais apóstolos que moravam em Jerusalém, embora contra sua vontade. Mas também não cessava de pregar a purificação do Espírito, que era justamente daquilo que precisavam todos para se aproximarem de Deus. Paulo sabia que tinha de passar por grandes sofrimentos em Jerusalém, mas não se acovardou. Ele queria que a sua estada nessa grande cidade, que apedrejava os crentes e matava os profetas que lhe eram enviados, se ouvisse em todos os recantos o eco de suas palavras. A verdade que salva e nos conduz, como sublime e veloz ascensor aos pés de Jesus, o autor e consumador da fé. De fato, como se vai ver, a estada de Paulo em Jerusalém, embora causasse dores e agonias para o escolhido de Jesus, foi fértil em sucessos. Tão grandes foram que depois Jesus lhe apareceu, ordenando-lhe que seguisse para Roma, onde também teria muito que sofrer, mas ao lado desses espinhos que brotariam das sementes que levava, floresceriam rosas que serviriam de remédio para abrir os olhos aos cegos que caminhavam na estrada da vida. E continua. Então agora Paulo, ele entrou no templo, vai fazer a pregação. Então vamos ver o que é que vai acontecer com Paulo. Quando aos 7 dias estavam findando, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram-no gritando. Vejam só, meus amigos, vou parar aqui. Agitaram todo o povo e agarraram-no gritando. Aconteceu alguma coisa parecida recentemente por aqui? Vamos lá, gente, essa mulher é isso, é aquilo, vamos lá. Vocês percebem como nós somos infantis, pequenos. Qualquer coisa, nós deixamos o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio e somos levados. O que fizeram com a mulher do Guarujá esses dias, porque saiu uma notícia na internet? Simplesmente lincharam, sem ter a certeza do que estavam fazendo. Pior ainda, vocês percebem como o ser humano mudou o quê? Olha aqui, acabei de ler. Quando 7 dias estavam os judeus vindo da África, tendo visto Paulo, alvoroçaram o povo e agarraram-no gritando: Israelitas, acudi, esse é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E além disto, introduziu gregos no templo e tem profanado este santo lugar. Santo lugar. Quando você metia a mão, cobrava esmola, cobrava animais, cobrava o dízimo, cobrava. Que santo lugar é esse? Porque antes tinham visto com ele na cidade de Trófimo de Éfeso e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Alvoroçou-se toda a cidade. Houve o ajuntamento de povo e, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. E procurando eles matá-lo, o tribuno da corte foi avisado de que toda Jerusalém estava amotinada. E este, levando logo soldados e centuriões consigo, fez com que todos corressem. Os quais, tendo visto aos tribunos e aos soldados, cessaram de espancar a Paulo. Então, chegando-se o tribuno, prendeu-o e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias. E perguntou-lhe quem era e o que tinha feito. E no meio da multidão os gritavam de um modo
outros gritavam de outro. E não podendo, por causa do tumulto, saber a verdade, mandou que Paulo fosse recolhido à cidadela, à cadeia. Ao chegar às escadas, foi ele carregado pelos soldados por causa da violência do povo, pois a multidão seguia gritando: mata-o! Quando Paulo estava para ser recolhido à cadeia, perguntou ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu ele: sabes grego? Porventura não és tu egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto os 4.000 sicários? Paulo, porém, replicou: eu sou judeu, cidadão de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Tendo-lhe permitido, Paulo, em pé na escada, fez sinal ao povo com a mão e, feito um grande silêncio, falou em língua hebraica. Capítulo 21, versículos 27 a 40. Então veja, o que nós, antes de lermos a posição do Caibar, vamos fazer um comentário. O que nós, em 2000 anos, efetivamente evoluímos em termos de sermos amorosos a Deus e ao próximo? O que nós evoluímos, meus amigos? Muito pouco. Muito pouco. E o que é que nós estamos esperando? A grande chacoalhada só pode ser. Porque nós só sentimos o tranco quando levamos um verdadeiro tranco. Porque enquanto estamos aqui, está tudo bem, nós estamos fazendo de conta que a coisa vai andando, nós estamos continuando. Infelizmente, a lei do progresso se fará presente a qualquer momento. Não foi em 2012, será em 2019? Tudo indica que sim. Mas enfim, estamos na transição de provas e expiações para a regeneração. O que é que nós podemos aguardar? Acabamos de ver aí na televisão, 300 e não sei quantas crianças foram sequestradas lá na África. E aí? Crianças, jovens, meninas. Não queremos que elas estudem, que elas se esclareçam. Que história é essa? Nós, pequenos como somos, estamos ditando regras de convivência? Quem somos nós? Se há alguém tão elevado como Cristo veio e nos deu esta posição, nós estamos aqui patinando e não assimilando? Quem somos nós? Vejamos o que diz Caibar Schutter. Os turbulentos e amotinadores, quando não podem saciar seus instintos perversos numa cidade, embora caminhem léguas, passam-se para outra. Um grupo de turbulentos e sicários, naturalmente sugestionados pelo sacerdotalismo, saiu da Ásia ao encontro de Paulo para satisfazer seu desejo de maldade. Aqui foram facilmente manipulados. Era a festa comemorativa de Pentecostes. Melhor ocasião não podiam achar os judeus devotos, entre aspas, como está aqui, para levantarem o povo com intrigas e astúcias nefastas contra o grande apóstolo Paulo, que tinha por pecado pregar a ressurreição dos mortos e a palavra de Jesus Cristo. Veja como éramos nós. E o que mudamos? O plano foi bem sucedido, bem concebido e deu um magnífico resultado. Mas os discípulos já conheciam antecipadamente a agressão. O próprio Paulo fora avisado que o atariam, como anunciou o profeta Ágabo. Mas não se incomodou. Era preciso que assim acontecesse
para que Jesus fosse glorificado e seu nome e sua doutrina repercutissem em Jerusalém. As grandes ideias, conclui Caibar, só se difundem e se erguem ao influxo das perseguições e após perceberem, ou melhor, após receberem os idealistas o batismo de sangue. Só nessas condições é que essas grandes ideias se difundem e se erguem. Mas a perseguição passa. Os perseguidores de hoje serão os perseguidos de amanhã. Olha só, meus amigos, as leis de Deus. Repetindo. Mas a perseguição passa e os perseguidores de hoje serão os perseguidos de amanhã. E as ideias nobres triunfarão sempre, como têm triunfado, para fazerem progredir a humanidade. Então veja, tudo o que aconteceu, tudo que fizeram com Paulo, os que propiciaram isso, o que é que aconteceu com eles? Obviamente, já reencarnaram ou estão em vias de reencarnar, passarão pelas mesmas situações. E o importante, a ideia do Cristo, está aqui, parece que acabou de dizer para nós agora. Está tão viva que nós estamos recebendo como se estivéssemos ouvindo o Cristo falar. O Cristo exemplificado. Perguntas, comentários? Vamos lá, meus amigos. O que vocês entenderam dessa dedicação do Paulo, desta certeza que ele tinha do que iria acontecer, do aviso que recebeu através dos médiuns? Ele não voltou atrás, ele foi firme. Estamos prontos para esse testemunho? Nada? Estamos prontos? Pelo que estou ouvindo aqui, está todo mundo pronto. Que notícia boa. Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Então vamos lá. Mas, né? São aquelas pessoas, né? Ou éramos nós naquela época, né? Que não aceitávamos as mudanças. Como é difícil aceitar mudanças. O Paulo estava trazendo um momento novo, uma nova filosofia de vida, um novo parecer diante das circunstâncias da vida, né? E sofreu tudo o que sofreu, porque o povo é difícil de aceitar mudança realmente. Continuamos difíceis até hoje, né? Ainda Veja. Aí veio o Consolador, trouxe mais esclarecimento, e a maioria de nós, habitantes do planeta, ainda continuamos duvidando, não é verdade? Um dia vamos mudar. Isso por força da lei do progresso, nós vamos chegar lá. Algum comentário mais? Alguma pergunta? Então vamos ao capítulo seguinte, a oração de Paulo e sua defesa. Então nós vimos aqui que foi concedida a palavra a Paulo. Em pé na escada, ele fez um sinal com a mão ao povo que se mantivesse em silêncio. E vamos então ver a oração que ele fez, que está no capítulo 22, versículos 1 a 21. Irmãos e pais, ouvi a minha defesa. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade e instruí-me aos pés de Gamaliel, conforme o rigor da lei de nossos pais, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. E persegui este caminho até a morte, acorrentando e entregando à prisão não só os homens, mas também mulheres, como são testemunhas o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos, dos quais recebi cartas para os irmãos e segui para Damasco, com o fim de trazer algemados a Jerusalém aqueles que também ali se achassem, para que fossem punidos. Quando eu ia no caminho, me aproximava de Damasco,
quase ao meio-dia, me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem é, Senhor? E disse: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E aqueles que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pelas mãos daqueles que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão pio conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. Naquela mesma hora o vi, e ele disse: O Deus de nossos pais de antemão te ordenou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca. Porque hás de ser testemunha para com todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornado eu a Jerusalém, e orando no templo, fui arrebatado fora de mim, e vi o que me dizia: Dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas aqueles que acreditavam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte. Guardava os vestidos daqueles que o matavam. E disse-me: Vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. A defesa de Paulo não produziu efeito naquela gente amotinada por paixões subalternas. O espírito turbulento não quer o bem e a justiça. A razão para ele nada vale. A humildade é covardia. A luz ofusca e o amor não palpita no seu coração. Está sempre pronto a libertar Barrabás e a crucificar o Cristo. E continua Caibar: condena Galileu e Copérnico, dá-se culta a Sócrates, queima Bruno e Savonarola, mas se curva genuflexo pelas praças e esquinas ante a imagem de Júpiter de Netuno, acendendo vela aos ídolos de todos os santos, queimando incenso nos altares dos sacrifícios. É capaz de matar o justo e de sacrificar-se pelo celerado, pelo louco. Por isso as razões de Paulo não foram ouvidas pelo povo devoto de Jerusalém, mas quando ele disse que havia recebido ordens de Jesus para sair de Jerusalém, acrescentou que o Senhor lhe havia dito que o enviaria aos gentios, vozes de todos os lados se fizeram ouvir: Tira esse homem do mundo, pois não convém que ele viva. E alucinados arrojavam de si suas capas, e lançando pó para o ar, fizeram com que o tribuno mandasse recolher Paulo à cidadela e fosse interrogado debaixo de açoites, a fim de verificar o motivo daquele clamor. Diz o trecho que, depois de estendido para receber os açoites,
perguntou Paulo ao centurião que estava presente: é permitido açoitardes o romano e que não foi condenado? O centurião, tendo ouvido isto, foi ter com o tribuno e disse: que vais fazer, pois este homem é romano? Vindo o tribuno, perguntou a Paulo: dize-me, tu és romano? Respondeu ele: sou. O tribuno disse: eu adquiri esse título de cidadão por grande soma de dinheiro. Paulo declarou então: pois eu sou de nascimento. Aqueles, pois, que o iam interrogar, apartaram-se logo dele. O tribuno ficou receoso quando soube que Paulo era romano e porque o mandara acorrentar. No dia seguinte, querendo saber com certeza a causa do que ele era acusado pelos judeus, soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes de todo o Sinédrio e, mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Então vejam, meus amigos, dar o testemunho, como várias vezes eu ouvi da doutora Marlene, não é fácil. Nós temos que ter muita fibra, muita vontade, e por isso nós estamos aqui reencarnando. Uma alma como esta de Paulo é um espírito que já viveu muitas encarnações. Temos o exemplo. Por que não seguir? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, no próximo encontro, nós vamos dar continuidade a isso. Seria Paulo perante o Sinédrio. Vamos ver o que Paulo vai dizer perante o Sinédrio. Aos internautas, obrigado por nos acompanharem e até o próximo encontro.